Olá, meu nome é Nayane Batista e eu irei apresentar o trabalho que tem como título Produção de hambúrguer misto artesanal. Eu tenho como orientadora a professora Francisca Gisele. E antes de iniciar minha apresentação, eu gostaria de agradecer e parabenizar a toda a comissão organizadora por este evento. Está sendo um prazer e um orgulho participar desse momento junto com vocês. Para iniciar a minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre o hambúrguer e um pouquinho sobre a história dele também. O hambúrguer é um produto cárneo industrializado, onde inicialmente ele era produzido através da picagem da carne, porém com o processo de modernização, o avanço das tecnologias, vemos que atualmente ele é produzido através da moagem da carne, onde pode sofrer a adição ou não de tecido adiposo e também a adição de ingredientes, que no caso esses ingredientes vão depender do gosto do consumidor ou de quem está produzindo este produto. Após este processo, é realizado o processo de moldagem do hambúrguer, onde ele obtém a sua característica física de disco. Na denominação do hambúrguer, deve seguir-se, então, algumas regras. Inicialmente, deve vir no nome hambúrguer ou hambu, seguido pelo nome da espécie animal, acrescido ou não de recheio, e seguido das expressões que couberem e fizerem parte das características deste hambúrguer. Alguns exemplos são hambúrguer de carne bovina ou hambúrguer de bovino, hambúrguer de carne suína ou hambúrguer de suíno, hambúrguer de carne de peru ou hambúrguer de peru, hambúrguer de carne de frango ou hambúrguer de frango e hambúrguer de carne bovina com queijo ou hambúrguer de bovino com queijo. Então, o hambúrguer surgiu no período da Segunda Guerra Mundial, onde os soldados necessitavam de uma forma prática de se transportar a proteína para os campos de guerra. Então, na Alemanha, na cidade de Hamburgo, os soldados desenvolveram a produção de uma carne picada, onde ela sofria o processo de cura, e a adição de ingredientes que fazia parte da produção deles, seguido pela moldagem, onde eles eram armazenados em bolsas, que essas bolsas eram então transportadas em cima de cavalos ou burros, ou os animais que eles utilizavam para o transporte da época. Eles tiveram essa ideia pela necessidade de transporte de proteína nas suas refeições, mas eles necessitavam de uma alimentação ágil, de fácil preparo e que suprisse as necessidades deles para eles continuarem com força. E então eles desenvolveram este método para poder ter a sua proteína e ser uma coisa prática e fácil de ser transportada. E após isso, com a locomoção da guerra, eles acabaram chegando nos Estados Unidos, onde
eles acabaram preparando, como de costume, os seus hambúrgueres para serem consumidos e vendo o público aquele potencial e aquela alimentação diferenciada, principalmente os marinheiros, eles tiveram a ideia de aderir a esta produção e também tiveram a ideia de que eles poderiam utilizar como recheio de um sanduíche, onde eles realizavam o corte do pão ao meio, a adição do hambúrguer no meio deles e a adição do que eles mais desejassem. Com isso, houve uma popularização onde o público adorou por ser muito prático, gostoso, acabou sendo comercializado. Com o tempo, foram mostrando mais e mais métodos para se fazer, né? E a divulgação. Na época, inicialmente, eles vendiam em pequenas lanchonetezinhas, mas com o passar do tempo, surgiu a primeira rede de lanchonetes da McDonald's, onde inicialmente possuía o nome como McDonald's Hambúrgueres. Ele surgiu a partir da popularização que obteve no filme de um palhaço, onde ele comia bastante um hambúrguer. E por os hambúrgueres eles serem normalmente mais consumidos por jovens, por eles terem uma mania de ser um pouco mais preguiçosos em estar produzindo suas refeições mais elaboradas. E então, neste filme, o palhaço comia muito hambúrguer e era uma febre na época onde vários jovens viviam assistindo este filme. E os Estados Unidos, como bom inovador de ideias, decidiu então criar uma rede de lanchonetes com este nome. Como podemos ver aqui, na época eram diversos desenhos, filmes que utilizavam o hambúrguer na refeição dos seus personagens, onde temos ali o marinheiro Popeye. Mais atual, mas a gente vê a presença no Bob Esponja e também a presença no filme do Ronald, né? Então, foi deste modo que houve a popularização e a divulgação e marketing, nada mais do que marketing, do hambúrguer sendo utilizados em filmes e em desenhos, onde atingia realmente o seu público-alvo na época, que eram os jovens, que eram os que consumiam mais os hambúrgueres. Então, com essa popularização do sanduíche de hambúrguer, ele foi meio que perdendo um pouco da sua característica, onde atualmente muitas pessoas acabam errando em denominar o sanduíche de hambúrguer, onde o hambúrguer consiste no produto cárneo, que é utilizado como um dos ingredientes na produção do sanduíche de hambúrguer. Então, a diferença básica é que o hambúrguer é o produto cárneo e o sanduíche de hambúrguer é um sanduíche onde apenas tem a adição do ingrediente hambúrguer. Também temos um problema onde atualmente todos os sanduíches são considerados como hambúrguer, sofrendo ou não a produção do hambúrguer para ser adicionado no seu sanduíche. Então, diversos sanduíches são denominados hambúrguer de forma errônea.
Então, com a evolução da tecnologia, da evolução do paladar mais refinado dos consumidores, foi desenvolvidas alguns outros tipos de hambúrguer, onde temos o hambúrguer, que é um hambúrguer mais simples, onde ele não possui uma carne de primeira qualidade, onde ele pode ser utilizado com carnes de açougue menos valorizadas. Temos o hambúrguer gourmet, onde é um hambúrguer que possui carne de primeira qualidade, todos os ingredientes de primeira qualidade. E temos o hambúrguer artesanal, onde consiste em um hambúrguer produzido a partir de carne de primeira qualidade, onde ele também possui um recheio. Esse recheio pode ser de acordo com quem está produzindo este hambúrguer. Aqui temos como exemplo a produção de um hambúrguer artesanal a partir de um recheio de queijo. Com a evolução e modernização na produção, estão sendo desenvolvidas técnicas para a produção de carne de laboratório, onde esta carne ela é produzida a partir de células animais e é possível ter resultados de pesquisas onde foi constatada que provavelmente o primeiro alimento que será produzido a partir desta produção de carne de laboratório será o hambúrguer, pois o hambúrguer possui uma facilidade a ser trabalhada, de forma que na modelagem dele o método de carne in vitro vai ser provavelmente favorável, por já ser tipo moada. Então, também tem a parte positiva de um hambúrguer ser de fácil aceitação pela população. Então, será útil para eles produzirem um alimento que inicialmente será aceito pela população, antes de ser desenvolvidas outras técnicas para a comercialização dessa carne de laboratório. A produção do hambúrguer possui um fluxograma de elaboração, onde inicialmente temos a peça de carne, que será removida os tecidos conjuntivos e gordura, seguido pelo processo de moagem da carne, a adição dos ingredientes que serão de acordo com quem está produzindo, a homogeneização deste material, a moldagem, a embalagem, seguindo pelo processo hambúrguer, onde ele será armazenado em freezer com no mínimo menos 18 graus Celsius. Então, o meu projeto teve como objetivo elaborar hambúrguer misto artesanal a partir de carne bovina, toucinho e proteína não cárnea, que no caso foi utilizada a soja. E cada hambúrguer ele era produzido com 100 gramas de produto elaborado. Na sua metodologia para a produção de carne de hambúrguer misto artesanal, foi realizada uma formulação da sua composição, onde foram seguidas as seguintes porcentagens. 62% da composição do hambúrguer foi utilizada carne de bovina magra, onde essa carne ela veio para este trabalho a partir de uma doação de um açougue. 15% desta composição foi de toucinho, 0,30% foi de tripolifosfato de sódio,
0,30% eritorbasto de sódio, 0,30% açúcar, 0,30% glutamano monossódico, onde a proteína que foi utilizada, no caso a soja, ela foi hidratada, onde para sua hidratação ela foi utilizada 1/3 de soja e 3 partes de água, onde totalizou 12%, sendo então 3% de proteína e 9% de água. Também foram adicionados 0,5% de alho batido, 1,5% de cebola batida, 1% de alecrim, 0,05% de pimenta do reino, 0,05% de orégano, 2,3% de sal comum, 5,6% de água a 5 graus Celsius. Na elaboração deste hambúrguer, no setor de agroindústria do IFCE Campus Crato, foi seguida o seguinte fluxograma. Inicialmente, foi pesado a matéria-prima e o ingrediente que seria utilizada para que pudesse fazer o cálculo da porcentagem exata que seria utilizada na sua composição. Em seguida, foi realizado o processo de moagem, a adição e a mistura manual de todos os ingredientes, seguindo pela homogeneização, retirada o ar da mistura, onde essa mistura foi moldada, obtendo a característica de um hambúrguer, foi embalada e depois foi armazenada em um freezer a menos 12 graus Celsius. A elaboração de carne de hambúrguer misto artesanal na seção da agroindústria do Instituto de Ciências de Educação, Ciências e Tecnologia de Ceará, Campus Crato. Como podemos ver aqui, este foi o processo que foi realizado. Depois da pesagem, ele sofreu o processo de moagem, mistura e homogeneização, onde sofreu a moldagem, o peso, onde cada hambúrguer possuía 100 gramas, e depois a moldagem, transformando ele no formato de hambúrguer. Como podemos ver nessas imagens, eles obteram características visuais totalmente semelhantes à de um hambúrguer. Após essa realização, o produto final apresentou as seguintes características analisadas, que foi cor, textura, odor e sabor característico, onde sim ela obteve todas essas características essenciais na produção de um hambúrguer. Após a produção do hambúrguer, ele então foi utilizado como ingrediente na montagem de um sanduíche para ser realizado a análise sensorial. E ao final desta produção, foi possível ver que este modo e esta composição utilizada seria de um hambúrguer de qualidade, um hambúrguer simples, e possível determinar também que a cebola e o alho picado na sua composição têm como características no sabor, como também influenciam na inibição de efeitos enzimáticos de bactérias, que normalmente são encontradas na produção de alguns hambúrgueres, se não forem utilizados os métodos corretos de higiene a ser seguido, né? Então,
Com o final das análises sensoriais, as características analisadas comprovam que a produção de carne de hambúrguer misto artesanal elaborado possui sim características típicas de um hambúrguer tradicional, de forma que demonstra que é aprovada a visibilidade e a viabilidade desta produção e que os ingredientes utilizados dão particularidade ao sanduíche produzido ou qualquer outro modo de consumo do hambúrguer. E com isso, eu encerro a minha apresentação, agradeço pela atenção de todos e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção.